Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de literatura. E eu gosto de lembrar sempre que literatura é a arte das palavras e vem de litera, letra em latim. O pintor utiliza as tintas, as cores para tecer imagens, pinturas. Já o escritor ele usa as palavras e de uma forma artística, artisticamente valendo-se da estilística, que é a parte da gramática que vai utilizar as figuras de linguagem. Portanto, por que a literatura ela é uma arte? Porque ela traz em suas composições a arte, a estilística, as figuras de linguagem, que traz estética e expressividade para os textos. Bom, vamos deixar de conversa e vamos começar de fato a nossa aula de literatura. Meninos Carvoeiros e o Bicho, de Manuel Bandeira, um escritor modernista. Objetivos: analisar de forma literária os poemas Meninos Carvoeiros e o Bicho, de Manuel Bandeira. Identificar no texto recursos estilísticos, as figuras de linguagem. Identificar no texto a crítica social que permeia os poemas. Explorar os recursos estilísticos presentes em ambos os textos. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, 1886-1968. Foi um dos mais importantes escritores da primeira fase do modernismo e um dos pontos mais altos da poesia lírica nacional. É considerado um clássico da literatura brasileira do século XX. Foi também professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. Ocupou a cadeira número 24 da Academia Brasileira de Letras. Que tal assistirmos juntos uma declamação desse clássico de Manuel Bandeira, O Bicho? Vamos assistir? O Bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho da imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Análise do poema O Bicho. Vamos relembrar que há poemas engajados sociais e há poemas lírico-amorosos. Mas, afinal de contas, o poema O Bicho, ele é engajado social ou ele é lírico-amoroso? Vocês conseguem me dar essa resposta? O bicho. Vi ontem um bicho na imundície de um pátio catando comida entre os detritos. Ponto. Nos primeiros versos, nós já temos aí o bicho que cata comida entre os detritos. Quando ele encontrava alguma coisa, não cheirava, não examinava, ele engolia com voracidade. O que é voracidade? Ele engolia com rapidez. A fome era tamanha que ele não queria saber o que ele estava em mãos, o que ele engolia. Ele engolia com voracidade, porque ele estava faminto. Depois nós temos a constatação desse narrador observador. Quando encontrava alguma coisa, não cheirava, não examinava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem numa situação de extrema pobreza, numa situação de vulnerabilidade total, que para sobreviver, para matar a fome latente que doía, ele engolia restos que ele achava, que ele encontrava em detritos.
temos aí um poema lírico que fala de romance, saudade, amizade, ou nós temos um poema forte, um poema engajado social, que vai trazer dores da humanidade, mazelas sociais. A fome é uma mazela social que faz órfãos, milhões de órfãos, todos os dias. E a fome mata. E esse poema, esse texto de Manuel Bandeira, ele traz justamente isso. Temos figuras de linguagem, apesar de ser um texto engajado social, um texto forte aí, que vai falar de uma situação tão triste como a fome é, ele traz também a estilística, ele traz as figuras de linguagem no texto, ele traz ali a estética permeando aí o que nós temos de figuras de linguagem. Vi ontem um bicho na imundície de um pátio catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não cheirava, não examinava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Temos aí uma metáfora. Temos uma metáfora que permeia todo o texto. Quando ele transfere o sentido da palavra bicho para a condição vulnerável, para a condição miserável, humana. E ele também traz algo que nós chamamos de zoomorfização do homem, que é quando o homem ele se assemelha a um animal, ele está numa condição ali de um animal, zoomórfica. Características do modernismo presentes do texto. Como eu gosto do modernismo. Por quê? Porque o modernismo, gente, ele vai romper com esses padrões academicistas. O modernismo, ele nos traz uma linguagem bem clara, uma linguagem bem objetiva, uma linguagem simples, quase que prosaica, como se ele estivesse tecendo um diálogo entre eu lírico e leitor mesmo. Como ele rompe essas questões academicistas, ele vai focar justamente no caos, ele vai focar no homem vítima de uma situação social, econômica, política. Por isso que nós temos no poema O Bicho, de Manuel Bandeira, esse homem que através aí de um processo de zoomorfização, ele assemelha-se a um bicho. Ele é um bicho que está ali catando comida entre os detritos. Ele não cheira, ele não tem tempo para cheirar, ele engole com voracidade. Então, o modernismo, ele vai ater-se ao caos social. Por isso que, na maioria dos textos modernistas, nós temos mesmo um engajamento social, onde as dores humanas, elas são levadas bastante a sério pelos escritores. Meninos Carvoeiros, Manuel Bandeira. Falamos do poema O Bicho, falamos de engajamento social. E dentro dessa mesma nuance literária voltada para o engajamento social, nós temos os Meninos Carvoeiros, o título de um poema tecido, escrito por Manuel Bandeira, escritor modernista. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Carvoeiro! E vão tocando os animais com um rélio enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aninhagem é toda remendada. Os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Ei, carvoeiro! Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria. Adoráveis carvoeirinhos,
que trabalhais como se brincasseis. Carvoeiro! Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, encarapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados. Que poema forte! Um poema que faz alusão clara ao trabalho análogo à escravidão. Trabalho escravo infantil. São eles, os carvoeiros, os protagonistas desse cenário de horror que faz milhares de crianças escravas diariamente por todo o país, por todo o mundo. Temos o engajamento social, temos figuras de linguagem, temos alguns elementos que constroem esse poema narrativo e também temos as características do modernismo bem presentes nesse texto de Manuel Bandeira. Vamos voltar um pouquinho ao texto? Os meninos carvoeiros. Primeiro verso, nós já percebemos que os meninos, eles têm uma profissão, eles são carvoeiros, mas eles são meninos, eles são crianças, eles deveriam estar o quê? Na escola, eles deveriam estudar diariamente, mas eles são carvoeiros, eles trabalham arduamente, sol quente, pegam pesado, carregam sacos e sacos de carvão, ficam próximos a locais quentes, passam a caminho da cidade. Carvoeiro! E eles vão anunciando ali pela cidade o que eles são, o que eles estão a fazer. E vão tocando os animais com um rélio enorme. Eles estão montados em animais, em burros. Os burros são magrinhos e os burros são velhos. Nós percebemos aí, nesse adjetivo magrinhos, que os burros, eles são raquíticos. E essa esqualidez e esse estado raquítico dialoga também com a condição dos meninos. Os meninos, eles são magrinhos. Os meninos, eles são raquíticos. Os meninos passam fome. Os meninos são subnutridos. Os burros, eles são velhos. Mas quem os comanda, quem os toca com um rélio enorme, são crianças. Crianças e burros velhos. Ambos não poderiam estar na condição que estão. Os burros não poderiam estar sendo escravizados numa situação de vulnerabilidade e os meninos também não. Cada burro leva 6 sacos de carvão de lenha. Percebam que disparidade, são burros velhos, mas mesmo assim eles carregam sacos pesados de lenha. A ninhagem é toda remendada, nada escapa, até a aninhagem ela é remendada. Isso nos dá a entender que esse trabalho é um trabalho de anos, é um trabalho de tempos. Tanto é que a aninhagem ela é remendada, ela é gasta, porque os carvões vão furando aqueles sacos. Os carvões caem, caem a queda. Os meninos também caem diariamente. Os burros também caem. Eles não aguentam tanto trabalho, eles não aguentam tantos abusos físicos. Pela boca da noite vem uma velhinha. Nós temos aí uma figura de linguagem, não é verdade? Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Vejam bem, a velhinha também não poderia estar naquela situação. Ela tinha que estar amparada, em casa, protegida. Percebam que burros, crianças e a velhinha que está também numa situação total de vulnerabilidade.
carvoeiro! E eles vão tocando ali pela cidade, gritando, anunciando: Ê, carvoeiro! Aí o eu lírico diz: só mesmo estas crianças raquíticas. Elas são raquíticas, são esquálidas, são magrinhas como os burros. Vão bem com estes burrinhos descadeirados. Os burrinhos são descadeirados, são doentes. E aí o eu lírico ele diz: poxa, só mesmo essas crianças raquíticas, porque se fossem homens fortes, os burrinhos nem existiriam mais. Os burrinhos são magrinhos, são doentes e eles se dão bem com essas crianças raquíticas. A madrugada ingênua. Percebam aí o adjetivo ingênua no substantivo madrugada. A madrugada é ingênua. E quem é ingênua? Quem mais é ingênua nesse texto? A infância. É uma infância ingênua. É uma infância explorada. Os animais são ingênuos, as crianças são ingênuas no texto e a madrugada também é ingênua. E essa madrugada ingênua parece feita para eles. Por quê? Por que a madrugada parece feita para eles? Pequenina, ingênua, miséria. Eles são miseráveis, eles passam fome, eles comem detritos, como no poema O Bicho, do Manuel Bandeira. Lembra? Uma situação de vulnerabilidade também ali do personagem que, ao final, descobre-se que era um bicho. Adoráveis carvoeirinhos, que trabalhais como se brincasseis. Eles são tão ingênuos que eles trabalham, eles são explorados por um patrão, eles são explorados por um sistema, mas eles são crianças. Eles têm ali a brincadeira, eles têm aí as cores, o lúdico dentro de si. E eles fazem o quê? Eles trabalham como se brincasseis. Ê, carvoeiro! Até o grito que eles soltam pela cidade parece uma brincadeira, parece ali até um cântico, talvez. Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, sentem fome, não têm o que comer, comem um pão. E esse pão, ele está o quê? Encarvoado, ele está preto, ele está sujo, encarapitados nas alimárias, apostando corrida. Por que eles são ingênuos? Por que eles são adoráveis? Porque mesmo ali diante de um trabalho árduo, mesmo ali diante de um abuso, de uma exploração, eles ainda, dentro da ingenuidade, dentro da infância, eles apostam corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas, como espantalhos. Olhem só a figura de linguagem que o eu lírico, que o autor ele usa, dançando, bamboleando nas cangalhas, como espantalhos desamparados. Como os espantalhos, eles estão tão sujos, tão feios, tão desfigurados ali, que eles parecem mais espantalhos. E aí ele utiliza para o substantivo espantalhos um adjetivo, desamparados. Não basta serem espantalhos, eles estão desamparados. E, de fato, eles estão totalmente desamparados. Há uma infância perdida, roubada, desamparada dentro do texto. Aí eu pergunto para vocês, esse texto, ele é engajado social ou ele é lírico amoroso? Ele nos traz ali uma essência de amizade, de romance, beijinho, abraço, suspiro, saudade, ou ele traz uma essência ali forte de denúncia social? E com vocês, uma citação dele, de Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora. Eu faço versos como quem morre. Eu faço versos como quem chora. Eu faço versos como quem morre. Manuel Bandeira. Você na TV. É isso mesmo. Pesquise um outro poema do autor Manuel Bandeira. Estude-o. Grave um vídeo lendo ou declamando e mande pra gente. Mande-o para o telefone que aparecer na sua tela. Vamos fazer bem bonito,
com entusiasmo, com bastante vida e intensidade. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau!